História com fundo de slime. Se inscreve no canal e deixe seu like. Esse é o motivo pelo qual você sempre tem que estar atenta quando for andar em um transporte público. Isso aconteceu no meu intercâmbio para Nova York. Nessas cidades, o metrô é aberto 24 horas e não tem tanta segurança de madrugada. Então rolam umas situações perigosas. E uma coisa muito estranha aconteceu comigo. Eu tava sozinha de madrugada no vagão, até que depois de algumas estações entrou um trisal e sentou na minha frente, mesmo com o vagão vazio. Eram 2 caras e uma menina e eles estavam se beijando muito. A menina do trisal tava no controle da situação, com os 2 caras só beijando ela. Eles estavam com cara de doidos, andando desengonçado e tal. Dava pra ver que eles estavam muito loucos. Passou um tempo, eu percebi que a menina tava me encarando enquanto eu recebia os beijos. E foi muito constrangedor, porque eu não sabia se ela tava me convidando pra participar ou se tava com ciúmes de mim. Enfim, passaram mais umas 2 estações e entrou um morador de rua no mesmo vagão. Ele parou, olhou pra mim, olhou pro trisal e de todos os lugares vazios ele decidiu sentar do meu lado. Aí eu já sabia que tinha alguma coisa errada, eu só não conseguia identificar o que era. Like pra parte 2. Parte 2 do motivo pelo qual você sempre tem que estar atento quando for andar em um transporte público. Continuando com a história, passaram mais umas estações e entrou um morador de rua no mesmo vagão. Ele parou, olhou pra mim, olhou pro trisal e de todos os lugares vazios ele decidiu sentar do meu lado. Ali eu já sabia que tinha alguma coisa errada, só não conseguia identificar o que era. Na estação seguinte, quando a porta abriu, o morador de rua agarrou meu braço e me levou pra fora. Eu fiquei desesperada e comecei a gritar por socorro. O morador de rua falou: "Por que você tá gritando? Você não viu o que estava acontecendo? Eu acabei de salvar sua vida." E eu fiquei tipo, ué? Aí ele explicou: "Você não viu que a menina não piscava? Eles estavam carregando um cadáver." Pois é, muito louca essa história, né? Se você quer que a sua história apareça aqui, me manda na DM lá do Insta. Beijos e até a próxima história. História de quando o meu namorado engravidou a minha irmã. Pra vocês entenderem, eu sou a irmã do meio e ele engravidou a minha irmã mais velha. Enfim, eu comecei a namorar e depois de um tempo levei ele pra minha casa pra conhecer os meus pais. A gente fez um churrasco ali em família, tudo certo. Até que em uma certa hora que estava eu e minha irmã só, ela pegou e me disse que não tinha gostado dele e que não ia forçar a simpatia. Eu achei super sem noção da parte dela, mas deixei quieto. Até que começou a chover muito forte, e como ele morava longe, minha mãe deixou ele dormir em casa. E como a gente tinha acabado de começar a namorar, minha mãe não deixou a gente dormir juntos. Então eu dormi em um quarto e ele em outro. Só que eu sempre acordo de madrugada pra beber água, fazer xixi e enfim. Então, nesse dia não foi diferente, eu acordei, mas eu vi uma coisa muito estranha. Quando eu fui pra cozinha pegar água, minha irmã tava lá, só de calcinha e sutiã. Fiquei sem entender nada, já posto a parte 2. Parte 2 de quando meu namorado engravidou a minha irmã. Eu perguntei pra ela porque ela tava ali, assim, sem roupa praticamente, e ela me disse que só tava com calor. Enfim, eu voltei a dormir. No outro dia meu namorado foi embora cedo, e então ele começou a ir sempre em casa. E toda vez que ele ia, minha irmã tratava ele muito mal, porque segundo ela, não iria forçar simpatia. Eu ficava chateada, mas eu relevava. Até que um tempo depois, minha irmã tava com a menstruação completamente atrasada, mas ninguém nunca imaginava que poderia ser gravidez, porque até então todo mundo achava que ela nunca tinha feito. A minha mãe decidiu levá-la no médico e foi um choque total pra todo mundo, porque ela nem namorava e estava grávida. Eu dei total meu apoio a ela, fiquei do lado dela em toda a gestação, até que o bebê nasceu e a minha mãe fez um teste de DNA, meio que escondido. E do nada, um dia eu tava no meu quarto e eu ouvi minha mãe gritando com ela, chamando-a de vagabunda e perguntando como ela tinha tido a coragem de fazer isso comigo. O dia em que eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Pra vocês entenderem todo o contexto, eu fui criada por um casal, pelo meu pai e pela, até então, minha mãe. Porque eu sempre achei que eu era filha dela e que eu tinha realmente nascido dela. Mas enfim, assim que eu fiz 13 anos, uma mulher se mudou pra casa do lado da minha. E desde o primeiro dia que ela se mudou, ela sempre puxava assunto comigo. Então, depois de alguns meses, eu comecei a ter uma amizade com ela, mesmo ela tendo 35 anos e eu 13. Ela realmente queria cuidar de mim, ela sempre me perguntava sobre tudo, era muito carinhosa comigo e sempre que tava calor ela me chamava pra nadar na casa dela. Até que um dia ela me convidou pra dormir na casa dela. A gente começou a assistir uns filmes e começamos a conversar. E aí eu perguntei pra ela se ela não tinha vontade de ter filhos.
E eu nem imaginava. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Assim que eu toquei no assunto sobre ter filhos, ela ficou meio estranha. Ela falou que esse era um assunto delicado e que ela não queria conversar sobre isso. E eu deixei pra lá, nem liguei. No outro dia, ela me levou pro shopping e me deu várias roupas. E então, depois de passar o dia inteiro com ela, eu voltei pra casa. Assim que eu cheguei na minha casa, meu pai estava sentado me esperando. Ele falou que precisava falar comigo e que não aguentava guardar esse segredo mais. Ele me contou que há 13 anos atrás ele se envolveu com uma mulher e engravidou ela, mas que assim que o bebê nasceu, ela falou que não conseguiria criar um filho. E sim, esse bebê era eu. Então todo esse carinho que a minha vizinha tinha por mim era porque ela era minha mãe. De primeira eu fiquei muito em choque, mas hoje eu sou muito feliz com todos os três. História de quando eu fui obrigada a ter um caso com o motorista do meu pai, que não era 10 nem 20, mas 40 anos mais velho que eu. Pra vocês entenderem como tudo aconteceu, desde muito pequeno eu sempre fiz tudo escondido dos meus pais. Só que esse tal motorista sempre esteve presente na minha vida, porque ele sempre me levava em todos os lugares. E consequentemente, às vezes ele via eu fazendo algumas coisas erradas. Mas aí eu percebi que ele nunca abria a boca e nunca falava de nada pra ninguém. E aí eu comecei a confiar nele e nem ligava mais. Eu pedia pra ele me levar até no motel, pra vocês terem noção. Mas em um dia específico, eu já tava com 20 anos, ele foi me buscar na faculdade. E assim que eu entrei no carro, ele tava fazendo um caminho completamente diferente do caminho que seria pra minha casa. Mas como eu disse pra vocês, eu confiava nele, então eu fiquei mexendo no celular e nem liguei muito. Até que o pior aconteceu. Eu já posto a parte 2 e leiam a legenda. Parte 2 de quando eu fui obrigada a ter um caso com um homem que era 40 anos mais velho que eu. Enfim, como eu confiava nele, eu nem perguntei sobre o caminho, mas aí do nada ele parou o carro e começou a me ameaçar. Ele falou que se eu não beijasse ele naquele momento, ele iria contar tudo o que eu fiz pros meus pais. E, gente, se os meus pais sonhassem com 1% das coisas que eu fazia, a minha vida acabava. É sério, eu nem tô exagerando. Os meus pais eram muito rigorosos. Então, pra continuar tendo uma relação boa com os meus pais, eu aceitei dar uns beijos no motorista. E eu pensei que eu só iria dar um beijo nele e a minha vida estaria salva. Mas não, até hoje eu me encontro com ele e a gente fica às vezes. E é óbvio que ninguém sabe disso, meu pai nem imagina. Até porque hoje eu tenho 22 anos e o motorista tem 64. Mas hoje em dia eu gosto muito de ficar com ele e até tenho alguns sentimentos por ele. Leiam a legenda. Eu estou errada por expulsar a minha filha de casa depois do que ela fez? Eu tenho 3 filhos e quando eles eram pequenos, meu marido faleceu. Desde então, crio eles sozinha e nunca quis me casar novamente. Eu fiz o meu melhor, mas a Eva é a mais difícil de lidar. A terapia ajudou um pouco, mas ela parou de ir. Hoje o Eric tem 22 anos, a Eva tem 20 e a Carol tem 17 anos. Eu saí com uma amiga e recebi uma ligação do Eric desesperado, porque teve uma briga entre eles e a Eva arranhou os braços e a cara da Carol. Eu esperei todos se acalmarem e disse para Eva que ela não pode desrespeitar ninguém dessa maneira, e por isso ela não poderia usar o carro por 2 semanas. Eu pensei que esse era o fim da situação, mas não. Eu fui trabalhar no outro dia e quando cheguei em casa, tinha vários pedacinhos de papel no chão. Eu peguei os pedacinhos e não acreditei quando vi. Tinha vários pedacinhos de papel no chão. Eu peguei os pedacinhos e não acreditei quando vi. Eram cartinhas que eu e o pai deles trocávamos quando éramos menores, uma das recordações mais felizes que eu tinha dele. Eu sabia que era Eva. Eu cheguei no quarto dela e disse para ela sair da minha casa. Ela começou a rir, mas eu só repeti que era para ela sair da minha casa. A gente discutiu, ela ficou chorando e gritando, mas acabou saindo para ficar na casa de uma amiga. Agora eu me sinto mal. Será que eu devia ligar e falar para ela voltar para casa? Você conhece esse caso? Era uma vez uma menina de 14 anos com uma vida completamente normal. Ela amava tocar flauta e tinha 5 irmãos. Até que um dia normal ela decidiu dormir com a sua irmã de 9 anos. Só que no meio da noite ela sentiu um objeto gelado e pontiagudo no seu pescoço. Ao abrir os olhos ela viu um homem em sua frente, que mandou ela não gritar ou reagir. E assim ela fez.
Em silêncio, esse sequestrador e ela saíram para fora da casa. Mas o homem não sabia que a sua irmã de 9 anos tinha acordado na hora que ele entrou no quarto. A menina ficou o tempo inteiro acordada, mas com medo de reagir. Após a menina sair da casa com o sequestrador, ela o reconheceu. Ela lembrou que há uns 7 meses antes, ela e sua mãe tinham encontrado no centro da cidade um morador de rua. E ela lembrou que após ela e a mãe darem um dinheiro para ele disse que se elas precisassem de algum trabalho em casa, era só chamar ele. E depois de um tempo, quando elas realmente precisaram, ele foi na casa delas e trabalhou lá. Nisso, ela tentou convencer o sequestrador a devolvê-la. Ela disse que seus pais o conheciam e que eles iam a encontrar. E disse que se fosse para matá-la, fazer isso de uma vez. Já o homem, muito calmo, disse que ninguém a encontraria e que ainda não iria matá-la. Nisso, quando a irmã de 9 anos percebeu que eles já tinham ido embora, ela foi acordar sua mãe, que achou que a menina tinha tido apenas um pesadelo e que só foi acreditar na filha depois de ver que a outra menina tinha sumido. Mas até aí, a menina e o sequestrador já estavam longe. Ele levou ela no meio da floresta, onde tinha uma barraca de acampamento. E uma outra mulher, que lhe deu um abraço. Nisso, a mãe da menina já tinha chamado a polícia. Nisso, o homem colocou ela na barraca junto com a outra mulher. E eles começaram uma cerimônia muito estranha. Que, na verdade, era um casamento bizarro entre o sequestrador e a menina, de 14 anos. Depois disso, o sequestrador disse para a menina que ela era propriedade dele. Além dele se dizer um profeta. E dizer que a menina deveria passar por diversas coisas ruins para ser perdoada por Deus. Nisso, ele dava diversas drogas para a menina, além de bebedá-la. Ela passava a maior parte do tempo amarrada em uma árvore para não fugir. E chegava a ficar dias sem comer. Nesse tempo, a família e a polícia procuravam incansavelmente. Inclusive, um tio dela foi procurá-la na mata. Mas não chegou aí tão a fundo, então não a encontrou. Mas ele gritava o nome dela sem parar e ela escutava. Mas ela não pôde responder nenhuma vez. Em julho do mesmo ano, o sequestrador decidiu que queria ter mais uma esposa. E ele queria especificamente a prima da menina que ele tinha acabado de sequestrar. Então, no mesmo dia, ele foi atrás dela. Mas, por sorte, não conseguiram pegar a outra menina. Eles saíam pouquíssimas vezes. E quando saía, disfarçava muito bem a menina. Colocava lenços em seu corpo inteiro e deixava apenas os olhos à mostra. Um dia antes deles mudarem de acampamento, por conta do inverno, o sequestrador decidiu passar numa biblioteca com a menina, até que uma mulher a reconheceu e discretamente chamou a polícia. A polícia chegou e perguntou qual era o nome dela. A menina ficou em choque. Antes mesmo da menina conseguir responder, os policiais pediram para ela tirar o lenço do rosto. Logo, o sequestrador interferiu, falou que era pai dela e que ela não podia tirar o lenço por conta da religião. E assim ele convenceu os policiais e eles foram embora. Nisso, o sequestrador decidiu se mudar para São Diego. Nisso, a família dela continuava procurando. Nesse meio tempo, em uma conversa da irmã mais nova e o pai, a menina estava tentando lembrar detalhes do homem, até que ela lembrou da voz dele e comparou com a voz do homem que estava reformando a casa dela. E ela tinha certeza que era o mesmo homem. Nisso, a menina e o pai foram correndo para a polícia. Porém, a polícia não ligou nada para isso, porque vinha de uma criança de 9 anos. Mas depois de um tempo, a polícia ficou sem nenhuma pista. Então decidiram dar ouvidos à menina. Então a polícia pediu um retrato falado para a menina. Nisso, a cara do sequestrador foi parar em todos os lugares. Até que o homem decidiu voltar para a cidade, onde ele havia sequestrado a menina. Isso após 9 meses do sequestro. Quando eles voltaram para a cidade, eles foram até o mercado comprar alimento. Até que uma mulher que trabalhava no supermercado reconheceu a menina. Nisso, a mulher chamou a polícia, que chegou em minutos, porque ele já tinha se tornado um dos maiores procurados do país. A polícia chegou e logo tirou ela de perto dos sequestradores. Ela voltou para a família dela e continuou vivendo a vida. O sequestrador pegou prisão perpétua, e a esposa dele pegou 15 anos de prisão. História do dia em que eu fiz aquilo com a minha prima. Bom, eu e essa minha prima éramos muito próximas, ao ponto de fazer tudo juntas. A gente tinha a mesma idade, então a gente gostava das mesmas coisas. E eu sempre dormia na casa dela. Até que um dia ela me propôs uma brincadeira que a gente nunca tinha brincado. E essa brincadeira era fazer aquilo. E eu, como era muito inocente, eu aceitei. E sempre quando eu ia na casa dela, a gente fazia aquilo. Até que um dia disse pra ela que eu não queria mais fazer aquilo porque eu não tava me sentindo confortável mais. Então eu chamei ela pra conversar dentro do carro do pai dela. Eu escolhi conversarmos lá porque era o único lugar que a gente podia ficar realmente sozinhas. Enquanto a gente estava conversando, ela me forçou a fazer aquilo com ela. Eu já não estava mais aguentando a minha prima me forçar a fazer isso. Foi então que eu acabei desabafando para uma amiga e contei tudo para ela.
Só que essa amiga acabou contando pra minha mãe. Foi aí, parte 2. Parte 2 de quando eu fiz aquilo com a minha prima. Continuando, eu acabei desabafando sobre a minha situação com a minha prima com uma amiga. Só que eu não esperava que essa minha amiga ia contar pra minha mãe. E ela fez isso, real e oficial. Eu achei que a minha mãe ia ficar super brava e me matar, mas foi o contrário. A minha mãe não brigou comigo, porque eu expliquei muito bem pra ela que a minha prima me forçava a fazer aquilo com ela. Isso já faz 6 anos e eu continuo sem falar e nem ver essa minha prima. História de uma seguidora. Manda sua história. O dia em que eu me assumi bissexual e ainda peguei a ex-mulher do meu pai. Pra vocês entenderem toda a história, meu pai sempre foi muito conservador. E quando eu tinha 15 anos, ele e minha mãe se divorciaram. Aí ele conheceu uma mulher bem mais nova que ele e começou a namorar com ela. De começo eu não aceitava de jeito nenhum, porque eu queria que meu pai estivesse com a minha mãe. Mas depois de um tempo ela foi me ganhando porque ela era muito carinhosa e eu comecei a vê-la como uma amiga. Depois de uns 2 anos eu decidi que iria me assumir bissexual porque eu não aguentava mais me esconder. O meu pai teve a pior reação possível, ele me expulsou de casa, falou que eu não era mais filha dele e um monte de coisa. E nisso, ele e essa tal mulher já não estavam mais juntos. Eu não sei como, mas ela ficou sabendo disso e me convidou para passar um tempo na casa dela, já que até então eu estava sem casa. Eu acabei me apaixonando por ela, mas ninguém nem imagina isso até hoje. E gente, lembrando que todo mês eu tô enviando uma make pra seguidora mais ativa lá do aplicativo vizinho. Fabiana. Fabiana! Você deve estar se perguntando quem é Fabiana. Quem é Fabiana? Fabiana foi minha coleguinha de escola que quase acabou com a minha vida. E eu falo isso porque Fabiana era uma menina que já tinha alguns problemas na cabecinha dela. E já tinham avisado pra gente que ela era uma menina especial de certa forma. Ela não era deficiente, não, ela era certa. Só que não tanto. Cientificamente ela era certa, mas psicologicamente não. Eu digo isso porque um dia eu estava tranquila na escola, no outro Fabiana chegou. E no mesmo dia que ela chegou, ela me deu um murro nas costas. Tipo assim, do nada. Véi, foi tipo assim, ela já chegou inaugurando as minhas costas com um murro. Tipo, eu fiquei sem entender nada. Eu recebi nas costas e fiquei tipo, chuchu, que foi que eu te fiz? Mas beleza, sossegado, isso aí eu relevei. Os dias foram se passando e Fabiana continuava implicando exatamente comigo. Mas teve um dia especial que aconteceu uma coisa muito séria. Eu e meus amigos, a gente costumava brincar de aventura. Como assim aventura? Essa brincadeira de aventura consistia em, na hora do intervalo, a gente correr pela escola toda, pegar num pé de acerola, tinha pé de acerola na escola, velho. E aí a gente pegava as frutinhas, botava dentro da roupa e entrava na sala, cheia de fruta. Era goiaba verde, acerola, folha de não sei o que. Só que eu sei que Fabiana também brincou. Só que a aventura dela foi longe demais, porque ela sumiu no meio da brincadeira e simplesmente derrubou uma professora. Tipo assim, não foi acidentalmente, ela literalmente pegou a professora e fez isso. Toma! Buco, picou a professora no chão. E aí, obviamente, ela tomou advertência e faltou alguns dias na escola. Eu fiquei imaginando, digo, porra, a aventura de Fabiana foi longe demais. Tô lá crente ciente que Fabiana tinha sido expulsa nos meus dias de glória, até que um dia eu vou pra escola e Fabiana tá lá sentadinha na mesa olhando pra mim com a cara de demônio de Satanás. História de como eu descobri que meu padrasto só se casou com a minha mãe pra ficar comigo. Então, um dia eu tava com a minha mãe na sala e começou a chegar um monte de mensagem no celular dela. E ela saiu da sala, foi pro quarto e deixou a porta encostada. Então, como eu sou muito curiosa, eu fui atrás. E ela tava sentada na cama rindo pro celular. Então, eu tinha certeza que ela tava conversando com o cara. Se passaram algumas semanas e ela acabou me apresentando um namorado novo. Ele era muito bonito, mas ele era estranho, tipo, ele me olhava estranho, sabe? Até que um dia minha mãe saiu de casa e ficamos só nós dois. Eu fui ver um filme e ele veio junto. Ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa. Eu achei aquilo muito bizarro e fui ao banheiro só pra sair daquela situação desconfortável. Quando eu voltei, ele tava no mesmo lugar, e aí eu sentei bem longe dele. Eu não comentei nada por muito tempo, mas ele sempre me olhava com atração. Até que minha mãe disse que tava noiva. Sério, qual é 3 meses de namoro e ela já tá noiva? Ela queria mesmo se casar. E vocês não sabem o que ele fez no dia do casamento. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que eu descobri que meu padrasto só casou com a minha mãe pra poder ficar perto de mim. Continuando, com 3 meses de namoro, minha mãe disse que ia se casar, e eu não acreditei nisso. Porque como em 3 meses você decide que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida? Enfim, quando ela disse isso, eu resolvi contar pra ela as coisas que vinham acontecendo. Só que ela literalmente me ignorou e falou que eu tava ficando doida. O dia do casamento chegou e eu fui primeiro e minha mãe ficou no salão se arrumando, fazendo a unha e tal. Quando eu cheguei na igreja, meu padrasto disse que precisava conversar comigo. Então ele me levou pra um canto e começou a falar um monte de coisas. Ele falou assim que ele nunca gostou da minha mãe, que a partir do primeiro dia que ele me viu, ele se apaixonou por mim e várias outras coisas. Quando ele terminou de falar, eu fiquei sem reação, parada assim, paralisada. E ele começou a me beijar e passar a mão em mim. E eu falei, sai fora, você é louco! E saí andando, voltei pra igreja.
Como eu sabia que minha mãe não ia acreditar em mim, eu nem falei nada. E até hoje eles são casados. E nunca mais ele chegou perto de mim. Oi, gente, hoje vim contar do dia em que eu descobri que meu padrasto estava traindo minha mãe com a vizinha. Um dia os filhos da minha vizinha veio aqui na minha porta brincar com minha irmãzinha. Mas eu percebi que sempre quando os filhos da minha vizinha vinha para cá, ela também vinha, e não só vinha e sim vinha toda pirenha, e os dois ficava de papinho. Aviso, teve uma história meses atrás que eles estavam juntos, por isso eu ficava de olho nós dois. E ela sempre estava dando presentinhos para minha irmãzinha, meio estranho, né? E quando ela estava desarrumada e meu padrasto passava, ela se empiriquitava toda. Outro aviso, ela é meio que acusada de pegar homem casado. E no meu aniversário ele e ela sumiram do nada, minha mãe ficou muito brava e eu vi os dois voltando juntos. Resto na parte 2. E gente, parte 2 do dia que eu descobri que meu padrasto estava traindo minha mãe com a vizinha. Continuando, aviso, minha mãe está viajando a trabalho. Um dia desses eu ouvi um cara reclamando com meu padrasto que ele está saindo do trabalho 1h da tarde, mas ele chega aqui em casa 6 horas da tarde. Estranho, né? E um dia eu fiquei sabendo que ele está chegando do trabalho e ficando na frente de casa. E um dia eu fui comprar pão e vi os dois juntos se beijando, e como eu sou do Polícia Federal norte-americana, segui eles até um lugar vazio bem perto de casa. O que eu vi foi chocante, sim, eu vi eles fazendo aquilo. Eu não falei para minha mãe porque ele já foi preso por bater e dar F4C4D4 nela e na filha dele. Tenho medo dele bater nela e dela tentar se M4T3 de novo. Foi isso, beijos, like para eu contar essas histórias. Esse é o motivo pelo qual eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Só pra vocês entenderem, quando isso aconteceu eu tinha 16 anos. E meus pais viajaram no final de semana pra visitar nossa família que morava a 2 horas de distância. Então, como todo adolescente, eu tive a ideia de chamar meus amigos, meu namorado e os amigos dele pra dormirem lá em casa. E quando estava todo mundo lá, ficamos entediados e decidimos ir para uma festa. E como todo mundo ia beber, decidimos chamar um Uber ao invés de dirigir. Nós fomos, nos divertimos e na hora de voltar o Uber atrasou mais de 15 minutos. Eu achei que fosse normal, porque os Ubers costumam atrasar mesmo. Então, nós entramos no Uber e a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu decidi tirar um cochilo porque estava muito cansada. E quando eu acordei... Like pra parte 2. Parte 2 do porquê eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Continuando, como eu disse, a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu cochilei um pouco porque estava muito cansada. Eu acordei 20 minutos depois e nós estávamos numa rodovia no meio do nada. Eu perguntei pro meu namorado onde estávamos e ele disse que já estávamos nessa estrada há um tempo. E nós mandamos mensagens um pro outro e todos os nossos amigos falaram: "Não, tá tudo bem, esse é o caminho mesmo." Eu olhei meu endereço e no mapa nós estávamos a 45 minutos de distância da minha casa. E quando eu mandei isso no grupo, o pessoal se desesperou. Eu esqueci de falar, mas o Uber estava em ligação, mas ninguém conseguiu ouvir o que ele estava falando. Até que a minha amiga Sofia, que estava sentada no banco da frente, esfregou na cara do Uber o mapa e falou: "Nós estamos indo na direção errada." E ele começou a gritar no telefone. Aí nós saímos do carro e 1 hora depois nós chegamos em casa. Essa foi a história de hoje. Me mandem as histórias de vocês no app vizinho pra eu contar aqui.